na carta do apóstolo Paulo, destinada aos Romanos. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Pedido que o apóstolo fazia era bem humilde, bem forte, era um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele fazia um pedido veemente, considerando que aqueles homens entenderiam acerca da compaixão de Deus e do que ele falava com os irmãos de Roma. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, irmãos, o Antigo Testamento, ele foi aberto com sangue, sempre o sangue, para purificação.
e as leis e todo o cerimonial contíguo no Antigo Testamento, ele estava ligado a um sacerdócio. Esse sacerdócio chamado de sacerdócio arônico, que era de Arão, irmão de Moisés. Então essa linhagem de sacerdócio, posteriormente, a tribo de Levi ficou vinculada a todo o trabalho sacerdotal. Os irmãos, vejam que Jesus Cristo, quando veio, está escrito assim em Hebreus: quando houver mudança do sacerdote, a lei muda. O primeiro sacerdote, o sacerdócio dele era o sacerdócio de Arão, que estava vinculado ao Antigo Testamento. Então, tudo o que se fazia para purificação era externo. Havia no templo de Salomão, que foi destruído, né? Um templo muito grande. E na entrada do templo tinha um altar. E ali então eram feitos sacrifícios. Sangue, mesmo com ablações, com oferta de cereais, sempre queimado no altar. Esse era o sacrifício. E o altar estava fora do templo. E era um altar construído fisicamente. Agora prestem atenção no que Paulo está falando aqui. Olha que interessante. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Vocês entendem isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, o sacrifício que era apresentado ali era de sangue alheio. Cristo já fez uma purificação, já purificou nossas consciências. E o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, foi destruído. Até hoje não conseguiram reconstruí-lo. Há quem diga que aonde era o Santo dos Santos, e tem uma mesquita ali, que eles falam que não é mesquita, de Omar. E é tomada e gerenciada essa área por árabes, pelo islamismo. Então não tem como se construir nada ali, porque ali é um centro islâmico, no coração de Israel. Como então fica o sacrifício? Aqui Paulo invoca isso. Irmãos, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Vocês entendem essa linguagem? Sacrifique a sua natureza humana, mortifique a sua natureza humana, de tal maneira que isso para Deus é um sacrifício. E o altar que você oferece isso é o seu coração. É pela fé que você faz isso. Então, esse altar é o coração humano, o coração do cristão. E nós devemos segurar a nossa natureza, refrear a nossa natureza humana. Por que sacrifício? Porque a natureza humana ela quer sempre buscar prazeres, sempre buscar diversões, divertimento, entretenimento. Isso é a carne, é a natureza humana. Quando a natureza nossa tendenciar para alguma coisa que for pecado, nós refreamos a nossa natureza. É um sacrifício vivo, porque é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é tentado. E nosso espírito refreia o nosso corpo, fazendo então de nós um sacrifício vivo a Deus. E nesse altar aqui você consagra isso, porque nós fazemos isso pela fé. É a fé que nos faz agir assim. Porque mudou o sacerdote, mudou a lei. Agora não temos que oferecer sacrifícios externos. Quando Cristo, ele foi crucificado, o véu se abriu e ele inaugurou um novo testamento no sangue dele. E a nossa relação com Deus agora é mediada por Jesus. Tudo que nós precisamos, Jesus intercede por nós. E aqui fala sacrifício vivo, porque somos nós, santo, porque aqui é a grande diferença, irmãos, de rituais religiosos que são exteriores. Tem pessoas que dão a vida por uma religião, matam e se deixam matar, e a maioria mata para defender uma religião.
supostamente uma vontade divina, mas o nosso referencial não matou ninguém, se deixou matar por nós. Aqui fala santo, sacrifício santo, sabe o que é isso? É pôr um limite em nosso corpo, em nossos pensamentos, de tal maneira que a nossa vida, ela seja uma oferta a Deus. Essa é a proposta que o apóstolo Paulo está fazendo, porque isso é agradável, e é o vosso culto racional, porque o animal não pode fazer isso, mas nós podemos. Por que você não vive como vive o mundo? Porque eu conheci a palavra de Deus, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu intercessor diante de Deus, Ele ressuscitou de entre os mortos e vai me ressuscitar também, eu vou viver com Ele. Essa fé me faz segurar a minha natureza, por isso que aqui é racional. Eu tenho, a minha razão está iluminada pela minha fé. É impossível um homem tentar fazer brotar fé através de racionalidade, eu não vejo um caminho. Mas a fé faz brotar a razão. A fé ilumina a nossa razão, e a nossa razão fica iluminada. Não vos conformeis com este mundo. Não viver em conforto. Irmãos, eu não assisto, obviamente não. Mas no carnaval, me falaram que foi tripudiada a família, os cristãos, em blocos carnavalescos, exposição de corpos nus, pecado, bebida, droga, prostituição, até crimes. O mundo, é isso aí. Essa festa aí dura um pouco de tempo, mas o resto continua fazendo a festa, às escondidas. Não vos conformeis, não andai em conformidade com esse mundo. Essa é a doutrina de Cristo, irmãos. Jesus Cristo morreu para isso, para nós entendermos isso e vivermos isso. A obra de Jesus é isso, é transformar o ser humano. É o ser humano. Isso é uma visão, sabe, irmãos? Em Apocalipse está escrito assim, depois se vocês leiam lá, acho que é no capítulo 20, foram abertos os livros no juízo, mas são muitos livros, cada livro de uma pessoa. Ali, tudo o que ela fez, está aqui narrado toda a sua história, todo